Salve, salve nação, salve, salve meus amigos e minhas amigas aqui do canal Desejo Rubro-Negro. Galera, hoje tem um confronto, né? Um confronto pesadíssimo, né? Flamengo e Corinthians, um jogo que vai ter dificuldade. O Flamengo tá, quem tá achando ou pensando que vai ser fácil, tá? Apesar que o Corinthians é nosso freguês, né? Dentro da casa deles. Mas é um jogo que vai ser difícil por tudo que correu durante a semana, do jogo da Libertadores, Flamengo, enfim, classificado, jogo que eu até passei mal, tá? Que o jogo foi uma tensão dramática, foi dramatizado do jeito que nós classificamos para semifinal da Libertadores da América, mas agora é outra chave, é o Campeonato Brasileiro, esse jogo contra o Corinthians. O Vasco já nos ajudou, né? Apesar de ter ganhado do Cruzeiro, eu torci muito, claro, para o Cruzeiro perder, tá? Não vou torcer pro Vasco, vou torcer pro Cruzeiro perder, e isso aconteceu, isso ajuda o Flamengo. O Flamengo agora tem que só fazer o seu trabalho, né? E ganhar do Corinthians, que não é uma coisa muito difícil de se acontecer na casa dele, tá? O Flamengo vem sim ganhando alguns jogos, jogando bem até lá, no jogo em São Paulo, na Arena Remédio, e espero que o Flamengo demonstre um pouco mais de vontade, tá? Um pouco mais de atenção, coisa que foi difícil de acontecer no jogo, né, de meio de semana da Libertadores, né? Contra o Estudiantes. Foi um jogo que o Flamengo ganhou nos pênaltis, mas o torcedor ficou com o pé atrás, tá? Da forma que o time jogou, com a vontade, que não estava demonstrando muita vontade assim, né? Ou não conseguia passar essa vontade dentro de campo, e o torcedor ficou preocupado. Eu fiquei muito preocupado com isso, tá? Mas hoje, né, vou falar a provável escalação para vocês aqui. Poupar ou não poupar, galera? De tudo que ocorreu durante a semana, né, a batalha que o Flamengo tem vendo, o Flamengo vai ter que poupar alguns jogadores sim, e nós não podemos reclamar, galera, essa é a verdade, né, porque o Flamengo tem um elenco bem recheado, que dá sim para poder poupar alguns jogadores que estão já fadigados, tá, não tá em condições de poder atuar jogo pós jogo. E vou falar a provável escalação que possa vir, né, não é certeza, uma provável escalação que possa vir se atuante hoje no jogo contra o Corinthians, né? E às 6h30 da noite. E vocês vão ver que é um belo de um time, tá? Tem completamente capacidade de o Flamengo jogar lá, jogar bem e ganhar do Corinthians, tá? Vou falar essa provável escalação para vocês aqui, ver se vocês concordam. Já escrevam aí, tá? Se vocês concordam com essa escalação, se dá para o Flamengo ganhar o Corinthians lá no estádio deles, tá? Mas antes de eu falar essa provável escalação, galera, eu peço que vocês venham dar uma moral aqui pro canal Desejo Rubro-Negro. Peço que vocês se inscrevam no canal, acionem o sino de notificação e deixa o like. O like ajuda e fortalece muito o canal. Vou falar a provável escalação para vocês aqui, galera. Vamos lá. Vamos falar assim, no gol, né? O goleiro Agustin Rossi, que falhou no gol, né? De meio de semana, e também nos ajudou, né? E foi o salvador da pátria por ter defendido 2 pênaltis diante do Estudiante. Ele, Agustin Rossi, no gol. A dupla de zaga vai ser Danilo e Léo Ortiz, tá? Nas laterais, Emerson Royal e Vinha, tá? Vinha, que o torcedor vem pedindo para ser até titular do Flamengo, mas Felipe Luiz botou ali nessa meritocracia, né, de laterais, e o Vinha vem sendo o terceiro lateral, mas que jogar a camisa pro alto ali, tem capacidade de ser lateral esquerda do Flamengo ali. Então, Vinha e Emerson Royal nas laterais, né? A dupla de volância vai ser o De La Cruz e o Alan. O Alan que, assim, não tem jogado mal, o Alan, a verdade é essa. Mas o Flamengo tá assim tão superior que o bem dele já não tá ajudando muito o Flamengo. Então assim, mas vai ser De La Cruz, o Alan. Aí vai vir o Arrascaeta, que não foi bem no meio de semana, tá? O Arrascaeta não jogou bem, errou passes que ele não costuma errar, apesar que o time do Flamengo, a verdade ali, quase ninguém foi bem. Quase ninguém. O único que foi bem ali foi o Saul só, que jogou muito bem. O resto, todo mundo errou passe que não estava errando. Então foi a dupla de volância, De La Cruz, o Alan, o Arrascaeta no meio ali para poder fazer o time jogar. Na ponta esquerda tem o Samuel Lino, na ponta direita tá o Luiz Araújo, e na frente vai vir o Bruno Henrique. Para você ver, galera, o time do Flamengo muito forte, não tenho o que reclamar. O que vinha de dar errado, tomara que não aconteça nada de errado. Não podemos reclamar, falar porque poupou. Galera, não dá para falar porque poupou, porque o Bruno Henrique tem capacidade plena, ele cansou de jogar bem, fazer gol, e faz gol em cima do Corinthians também, tá? Então assim, não tenho o que reclamar. Então o time do Flamengo tá aí. Queria saber de vocês, o que vocês acham dessa escalação aqui, né? Que é uma provável escalação, né, desse jogo que vai ser contra o Corinthians. Também tem uns jogadores aqui que eu até anotei
ter, para mim não me perder, jogadores que estão suspensos, né? Fora do jogo tá o Ayrton Lucas, né? Porque tá suspenso. O Pulgar e Michel estão machucados, né? No seu tornozelo, né? E pendurados, Léo Pereira, que deve ser poupado, deve ficar no banco. O Alan, também, que vai estar jogando, também está pendurado. E o Arrascaeta também está pendurado. Então tem que ficar ligado, mas aí se vai tomar o terceiro cartão amarelo ou não, não interessa, o que vale é o jogo de hoje, tá? E esperando que o Flamengo jogue muito bem, que o Flamengo demonstre, galera, uma vontade que infelizmente o Flamengo parece que cansou, tá? Parece que o Flamengo cansou, aquela pegada que o time do Flamengo estava tendo, que os jogadores do Flamengo estavam tendo, não tá tendo mais, tá? O torcedor tá ficando muito preocupado com o Flamengo muito displicente em algumas jogadas, pegadas que não tá tendo mais. Flamengo, time que ficava sempre um pertinho do outro, quando roubava a bola, quando perdia a bola, roubava aquele pressão pós-perda, né? E isso a gente não vai vendo. Então a gente está achando que o Flamengo, eu estou achando que o Flamengo está um pouco fadigado. Então por isso o Felipe Luiz vai ter que sim fazer uma rotatividade nesse elenco do Flamengo, para que esse tipo de pegada, esse tipo de vibração, o Flamengo consiga recuperar de novo. Porque o jogo do Flamengo é jogar com os pés na bola, é jogar com aproximação, com toque, envolvimento, com pressão em cima do seu adversário, fazer com que o seu adversário fique nervoso e perca a bola, lá na frente perdendo a bola, o Flamengo consiga assim ficar mais próximo do gol e venha assim, vir fazendo gol. E com isso o Flamengo vai ter que fazer uma rotatividade no seu elenco para que o Felipe Luiz consiga recuperar isso de novo. E isso o Flamengo não tá tendo, tá, nos jogos. E que também que pare com muito preciosismo, galera. É muito toquinho de letra, é muito toquinho displicente para poder fazer o gol, que nem seu Pedro, infelizmente, jogo por jogo vem perdendo os gols que ele não vinha perdendo, com displicência, com preciosismo demais. O Flamengo tem que ser mais decisivos. O Flamengo tem perdido muito gols que tá incomodando sim, seu torcedor está incomodado com os gols. Jogo que o Flamengo podia fazer 2, 3, 4, 5, 6 gols, o Flamengo tem feito 1, 2 gols e ficando perigando, tomando empate ou tão perdendo o jogo. Então o Flamengo não pode ficar nesse preciosismo que ele vem tendo, tá? E outra coisa também, no jogo ficou bem claro no jogo contra o Estudiante, as jogadas que os times, se todo mundo viu o jogo, os treinadores viram o jogo, claro, todo mundo vai estudar, está estudando o Flamengo. Qual foi a deficiência do Flamengo? Aquela bola alçada, jogador dar a casquinha e sobrar pro atacante dele, ou para alguns jogadores que tá à frente. O Flamengo não conseguiu, tá? Não conseguiu interceptar essas jogadas, e com isso o Flamengo sofreu bastante, sofreu gol assim, desse jeito, e com isso com certeza os adversários vai fazer dessa jogada. Se o Estudiante conseguiu, por que não eles não vão tentar aqui? Vão tentar, e com isso o Felipe Luiz vai ter que trabalhar bem, vai ter que estar muito atento e passar para os seus jogadores que o time adversário vai tentar essas jogadas, que foi assim que o Flamengo sofreu, foi desse jeito que o Flamengo se complicou, tá, no jogo, e vamos ter que ter uma recuperação muito grande, ter uma atenção muito grande, e o Corinthians joga muito de contra-ataque, tá? O Corinthians joga muito contra-ataque. O Luiz, o atacante dele, esqueci agora o nome do atacante, impressionante do atacante do Corinthians, desculpa meus amigos, eles têm muita velocidade, jogam muito em transição, jogam muito bola alçada, e viu que deu certo contra o Flamengo essa jogada, e eles que já jogam assim, eles vão assim fazer mais dessa jogada para poder tentar fazer com que tenha dar certo para eles. Então o Felipe Luiz vai ter que Luiz Alberto, então assim, vai ter que tentar fazer com que essa jogada não chega dar problema para o Flamengo. Então assim, infelizmente o Flamengo teve uma deficiência que o torcedor viu, que eu consegui ver, e espero que o Felipe Luiz consiga trabalhar o time e que com isso não venha dar algum tipo de problema ao Flamengo. Esperamos que o Flamengo consiga ter um controle de bola, consiga fazer os gols e que a gente ganhe esse jogo, né? Aproveitar que o Vasco ontem ganhou do Cruzeiro, e isso vem e beneficiou a gente flamenguista. Valeu, meus amigos. Eu queria saber de vocês qual que vai ser o placar do jogo entre Corinthians e Flamengo. Deixa aqui abaixo os comentários, beleza? Que eu depois vou responder tudo. Para mim vai ser 2-0 o Flamengo, e para a gente consiga numa atuada boa aí, né? Numa atuada boa, e consiga ficar na liderança
do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, ser campeão dessa competição. Beleza, meus amigos? Queria pedir a moral de vocês aqui do canal Desejo Rubro-Negro. Peço que vocês se inscrevem no canal, acionem o sino de notificação e deixem o like. O like ajuda e fortalece muito o canal. Valeu, meus amigos. Saudações rubro-negras. Até o próximo vídeo e fui!